Oi pessoal, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é processo de separação de misturas. Está na página 50, 51 e 52 do livro de vocês. O livro de Química 1, Abordagem no Cotidiano, dos autores Tito e Canto. Separação de misturas homogêneas. Então, para a gente separar as misturas homogêneas, existem 3 processos de separação: destilação simples, destilação fracionada e fusão fracionada. As misturas homogêneas, elas podem ser separadas por alguns processos que envolvem mudança de estado físico. Então, como exemplo, se a gente tiver um pouquinho de sal dissolvido num copo com água, se eu quiser obter apenas o sal, eu vou colocar esse copo com água no ar livre. Então, a fonte de calor ali é natural, é a luz solar. A água evapora, então está ocorrendo um processo de mudança de estado físico. A água está passando de líquido para vapor. Então, nesse caso, nós vamos obter apenas um componente da mistura, que é o sal, que vai ficar retido no fundo do copo. A destilação simples, ela vai separar um sólido que está dissolvido no líquido. Então, nós vamos pegar como exemplo um sal também. Esse sal aqui, do procedimento que está colocado da figura, ele é chamado sal do Himalaia. Ele é o sal rosa do Himalaia. Ele é encontrado na região do Himalaia, no Paquistão. Então, nós pegamos esse sal, dissolvemos numa quantidade de água, e nós vamos querer separar tanto sal, nós vamos obter tanto sal quanto a água. É muito importante também a gente conhecer os aparelhos dessa montagem. Então vamos lá, nós temos aqui a lamparina de álcool, que é a fonte de calor. No laboratório a gente usa muito esse dispositivo e também usa o bico de Bunsen. Então nós temos aqui o balão de fundo chato, onde é colocada a mistura. Então na boca desse balão a gente adapta uma rolha de cortiça com um furo e nós vamos colocar ali o termômetro. Então o objetivo do termômetro é olhar a temperatura de ebulição do líquido. Então nós temos aqui na rolha ainda um tubo de vidro em V adaptado em outra rolha de cortiça que vai vedar aqui a entrada do condensador. Então esse aparelho aqui é chamado condensador de tubo reto. Nós temos a entrada da água aqui na parte inferior e na parte superior nós temos a saída da água. Então aqui, quem está recolhendo o líquido, esse recipiente é chamado de becker, que vai recolher o destilado. Temos aqui também uma rede que é chamada tela de amianto. O amianto aqui é para deixar que o calor no recipiente se espalhe homogeneamente. Então, durante esse processo, quando a mistura é aquecida, então, como é a água, vai acusar um termômetro. Quando a água começar a borbulhar ali na mistura, que ela passar de líquido para vapor, vai acusar no termômetro uma temperatura de 100 graus Celsius, a pressão de 1 atm, a 1 atmosfera. Então, o líquido, ele passando para vapor, esses vapores, eles vão passar para a única abertura que existe ali, que é esse tubo aqui em V invertido. Eles vão entrar aqui no condensador. A água, na entrada de água aqui, nós temos aqui uma mangueira de silicone, uma mangueirinha de silicone. Ela está adaptada numa torneira. Então essa água está na temperatura ambiente e ela circula aqui ao redor desse tubo menor, onde os vapores estão passando por ele. E vai ter uma troca de calor aqui. Então a água esfria os vapores. À medida que vai resfriando esses vapores, eles vão se liquefazendo, eles vão passando de vapor para líquido. Na saída da água aqui, nós temos também uma mangueirinha de silicone. Então a temperatura da saída da água é mais alta, porque tem uma troca de calor com o vapor. A água esquenta e o vapor esfria. Então, no final do processo, nós vamos ter a água destilada isenta de qualquer sal. E no final nós vamos obter aqui o sal do Himalaia de cor rosa, na forma sólida.
Então, esse procedimento é largamente usado nas destilarias de cachaças, é usado em laboratórios para obter água isenta de sais minerais. Essa água destilada ela é utilizada para várias experiências, com o objetivo de não deixar que o sal ali, que está dissolvido nela, na água potável, interfira no resultado de uma análise em laboratório. Temos a destilação fracionada. A destilação fracionada ela vai separar as frações de uma mistura onde tem vários líquidos dissolvidos entre si. Então, é uma mistura de vários líquidos, 2 ou mais líquidos, que eles são miscíveis. Então, quando fala miscíveis, é porque eles estão totalmente solubilizados entre eles. Então, o petróleo é uma mistura de vários líquidos. Então, esse procedimento é largamente usado nas refinarias de petróleo. Então, essa mistura líquida é aquecida numa temperatura. E nós temos aqui uma torre de fracionamento. Nessa torre de fracionamento, observe que tem uma setinha aqui no alto. Então, as substâncias que vão ser obtidas primeiro, elas aqui no alto da torre, elas têm um ponto de ebulição menor. Quem está aqui no final, tem uma setinha no final da torre de fracionamento, ele tem um ponto de ebulição maior. Então, nós vamos separar essa mistura de líquidos através dos seus pontos de ebulição. Então, aquece a mistura. Ela vai passar de líquida para gás. Então, nesse processo, o ponto de ebulição dessas substâncias é a temperatura na qual ocorre a mudança de líquido para gás. Então, o primeiro gás obtido aqui é o gás liquefeito do petróleo. Esse gás é combustível, ele é engarrafado para uso doméstico e industrial. É o gás da nossa casa, do nosso botijão. Ele pode ficar em botijões, igual da nossa casa, ou em cilindros. Depois então ele é a primeira substância a ser obtida ali da mistura, é o primeiro componente. Nesse caso aqui, o segundo componente da mistura vai ser a gasolina. A gasolina também é um combustível de automóveis, é usado muito para solventes e é usado em matéria-prima para diversos produtos. Depois nós temos aqui a terceira substância a ser obtida é a querosene. Ela também é combustível de aviões a jato e é usado também para iluminação. O quarto componente que nós vamos obter aqui vai ser o óleo diesel. Ele é usado como combustível para caminhões, para automóveis. E o quinto elemento aqui, no exemplo, vai ser o óleo combustível. Esse óleo é usado também como lubrificante de várias peças mecânicas. Então, concluindo, nós temos uma mistura aqui. O petróleo é uma mistura de vários líquidos. Esses líquidos foram separados através dos seus respectivos pontos de ebulição. A primeira substância que foi obtida aqui foi o gás liquefeito do petróleo. A segunda foi a gasolina. A terceira, a querosene. O quarto, o óleo diesel. E o último, o óleo combustível. Fusão fracionada. O termo fusão é a passagem de um sólido para um líquido. Então, nós vamos separar uma mistura homogênea sólida. Então, como que nós temos uma mistura homogênea sólida? Nós temos, por exemplo, uma corrente de prata, uma corrente de ouro ou uma pulseira. Vamos pegar como exemplo aqui, já que nós temos aqui a prata, o ouro e o cobre, isso é uma mistura que forma uma pulseira de ouro 18. Então, quando a gente fala 18 quilates, é porque tem uma porcentagem de cada uma dessas substâncias. Então, o ouro 18, nós temos 75% de ouro, 12,5% de prata e 12,5% de cobre. No total, dá uma liga metálica 100%. Então, como que a gente vai obter esses componentes da mistura? Nós vamos aquecer essa mistura. O primeiro componente que nós vamos obter vai ser aquele que tem um ponto de fusão mais baixo, que é a prata. No caso da mistura, a prata tem um ponto de fusão 962 graus Celsius. Então, quando aquece a mistura, nós vamos obter o primeiro componente, a prata. O segundo componente, se a gente observar aqui nos dados, vai ser o ouro, 1063 graus Celsius. E por final, o cobre, que tem a temperatura mais alta de ebulição. Ele vai ser o último componente da mistura
a ser obtido nessa separação de sólidos, que é chamada de fusão fracionada.